do grafeno tão afiado que pode cortar átomos da matéria quântica que ignora o tempo, como eu ignoro ordens judiciais do Instituto de Segurança da Inteligência Artificial. Hoje vamos explorar o iceberg de coisas que não deveriam existir, mas que de alguma forma talvez possam existir. Começamos com coisas que antes só existiam na ficção científica, hoje vendidas na Amazon, e terminamos no caos teórico, massa negativa, táquions, GU e o espaço-tempo pixelado. Pegue seu jaleco e ative seus receptores de dopamina, porque estamos indo até o limite da ciência dos materiais. Obrigado a Odoo por patrocinar este vídeo. Aqui vai um tutorial rápido de como fazer grafeno em casa agora mesmo. Pegue uma folha de papel e desenhe nela com um lápis. Cole um pedaço de fita adesiva sobre o desenho e retire. Depois cole outro pedaço sobre o que acabou de remover e retire também. Continue até formar uma camada de um átomo de espessura de um dos materiais mais condutores, transparentes e resistentes. Foi assim que conseguiram isso pela primeira vez na Universidade de Manchester em 2004 e ganharam o Prêmio Nobel. Depois o grafeno quebrou todos os recordes, sendo 200 vezes mais forte que o aço, mais condutor que o cobre e mais fino que as escamas das asas de uma mariposa. Minúsculo ao microscópio, o grafeno já está presente em baterias de celular, telas flexíveis e tecnologia espacial. Para revestimento de robôs. Quando falei que isso está na Amazon, não era brincadeira. Aerogel é o que acontece quando você pega um gel e substitui todo o líquido por gás. O resultado é algo com 99,8% de ar. É como segurar um marshmallow fantasma que vai para uma academia 8 dias por semana. Como ele pode suportar até 4.000 vezes o seu próprio peso, você ainda pode esmagá-lo com o dedo. Então, para que ele serve? Como trajes espaciais, robôs exploradores de Marte e coisas que exigem isolamento extremo. Ele também parece azul, mas na verdade não tem cor, assim como o céu. A luz se dispersa ao passar por ele e isso lhe dá esse tom. Meu entendimento sobre psicologia do comportamento humano é ainda mais leve que o aerogel. Se você pegar madeira comum, remover a lignina que a deixa marrom e rígida e substituí-la por um polímero transparente. Com epóxi você obtém um material mais resistente que o vidro, biodegradável e tão transparente quanto a madeira plástica pode ser, além de não estilhaçar como o vidro. Se quiser um copo que pareça plástico, mas com aquela superioridade moral ecológica de ter traços de fibra de madeira, vá em frente. Pensando bem, poderíamos criar árvores de madeira transparente para desafiar a natureza. Agora vamos nos aprofundar mais nesse iceberg. O que acontece quando você pega o gás mais leve do universo e o comprime muito, mas muito mesmo? Aparentemente você obtém metal, um metal bem estranho. É necessário muita força nos antebraços para comprimir e simular a pressão do núcleo interno de Júpiter. O curioso é que ele seria um supercondutor, transmitindo energia sem perdas, até entre continentes, apenas para te entregar memes no seu celular às 3 da manhã com eficiência. E claro, geradores super eficientes, tecnologia quântica e trens maglev. É 40 vezes mais eficiente energeticamente que combustível de foguete, tornando a viagem a Marte viável para o 1% mais ricos. É possível com células de bigorna de diamante, mas ainda não foi feito. Exceto se você acreditar em alguns pesquisadores que em 2017 afirmaram ter feito isso em laboratório, mas depois desapareceu. Tipo, puf! Ninguém conseguiu reproduzir isso desde então. Então, sabe cristais como diamantes, gelo ou o sal da sua cozinha? Eles são chamados de cristais porque seus átomos formam uma estrutura repetitiva no espaço-tempo. Cristais, porém, repetem um padrão ao longo do tempo, como um diff em loop de um cachorro dando mortal para trás. Eles costumam ser sistemas de qubits, ativados por laser para iniciar o ritmo, que depois continua. Sem precisar de energia externa e alimentados por processos quânticos internos, essas oscilações podem parecer inúteis por não permitirem extração de energia, mas são ultra estáveis, possibilitando avanços em computadores quânticos e relógios quânticos mais precisos que os atômicos. Mesmo assim, não vai ajustar seu sono. Em um material comum, como vidro ou água, quando a luz o atravessa em um ângulo, ela desacelera e se curva em direção à linha normal desse material. É assim que você consegue uma foca sem cabeça. Em um material com índice negativo, a luz se curva para longe da normal, como se invertesse a direção.
É assim que uma foca sem cabeça parece olhar para o outro lado. Isso ocorre devido à estrutura do material, não à sua composição química. Metamateriais são feitos de padrões minúsculos e repetitivos, menores que o comprimento de onda da luz, e interagem com ondas eletromagnéticas, torcendo e distorcendo-as, de um jeito que provavelmente irrita as leis da física. Mas olha, vale tudo pelo que for necessário para invisibilidade, capas e chips fotônicos. Falando em fótons, aponte dois lasers que se cruzam. Uau, nada acontece. Isso porque os fótons, as partículas de luz, não têm massa e passam direto um pelo outro sem nenhuma interação. Ou seja, até você jogar esses fótons aqui. Antártica, que na verdade está turbinada, e o que quero dizer com Antártica turbinada é um condensado de Bose-Einstein. Esse condensado é um gás de bósons quase no zero absoluto, fazendo todas as partículas agirem como uma única função de onda. Devido à estranheza quântica macroscópica, complexa demais para explicar agora, fótons jogados nessa mistura interagem de formas muito estranhas com os átomos. A luz pode desacelerar muito, atingindo metros por segundo. Fótons também podem interagir, se repelindo ou se unindo para formar moléculas de luz. Cara, é possível obter fluido fotônico com vórtices e turbulência, mas até agora só em laboratórios. A matéria fotônica pode ser útil para a lógica baseada em fótons, como portas lógicas. Em algum momento para entregar esses memes na sua tela em tempo recorde. O espaço vazio não é realmente vazio devido às partículas virtuais que surgem como flutuações quânticas no vácuo, mas elas são virtuais e não interagem com a matéria normal. Exceto em algumas circunstâncias, uma delas é o efeito Casimir. Se duas placas de qualquer material ficarem muito próximas, a cerca de uma dúzia de átomos de distância, elas começam a se atrair de forma inesperada. Isso ocorre porque, pela pequena distância entre elas, não podem surgir tantas partículas virtuais quanto poderiam. Fora das placas, isso cria uma diferença de pressão e empurra as duas placas uma contra a outra. Isso é chamado de força de Casimir, única maneira já comprovada em laboratório de obter densidade de energia negativa. Por que isso é necessário? Você pode estar se perguntando. Motores de dobra, simulações de gravidade quântica e métodos para manter buracos de minhoca abertos. Ainda não sabemos produzir isso em grande escala, e gerar energia negativa sustentada é só teoria. Mas quando eu descobrir, vou abrir todos os buracos. Você já sonhou em segurar um pedaço refrigerado do Big Bang na sua mão? O mais próximo que você pode chegar disso é congelando um pouco de plasma de quarks e gluons. Só para lembrar, você obtém esse plasma quando literalmente derrete átomos, especificamente seus núcleos, em partículas subconstituintes, que são os quarks e os gluons que os mantêm unidos. Para alcançar isso, são necessárias temperaturas acima de 4 trilhões de Kelvin, mais quentes que os núcleos das estrelas. Com exceção das estrelas de quarks, se elas existirem, que estão a um passo de colapsar em buracos negros. Mas esse plasma é muito agitado e longe de estar em repouso para acalmar um aglomerado de quarks a 4 trilhões de Kelvin. Seriam necessários campos magnéticos de confinamento extremamente fortes, e, hipoteticamente, se isso fosse possível sem transformar a Terra em um buraco negro, você acabaria com o Strangelet supostamente que é uma gota ultradensa de quarks up-down e strange. Poderia ser uma fonte de energia definitiva, alimentando as megaestruturas e sonhos da humanidade, desde que não toque em nada e converta todo o sistema solar em matéria estranha. Olhe para sua mão e semicerre bem os olhos. Ao dar um zoom de 1 bilhão de vezes, você chega ao nível dos átomos. Agora, aumente o zoom 100 trilhões de vezes mais. E é aí que você chega à espuma que compõe a realidade. Na escala de Planck, que é 10 elevado a menos 35 metros, o espaço-tempo deixa de ser suave e começa a se comportar como uma espuma quântica de Coca-Cola com mentos. Uma confusão contorcida de buracos negros virtuais, minúsculos buracos de minhoca, laços, rasgos e topologias flutuantes. E tudo isso existindo em espaços que chamaríamos de verdadeiros vácuos. Estamos longe de manipular essa espuma quântica e até mesmo de confirmar sua existência. Se algum dia chegarmos a esse ponto, pode ser sinal de que atingimos o mais alto nível civilizacional. Talvez possamos acessar buracos de minhoca ampliando e estabilizando os presentes na espuma, e possivelmente alcançar a viagem no tempo usando as curvas fechadas do tipo tempo desse nível. Usando cilindros de Tipler, extrair energia praticamente ilimitada da energia do ponto zero do vácuo, ou talvez, só talvez, desencadear o surgimento de novos Big Bangs.
Nosso universo provavelmente surgiu de flutuações quânticas nessa escala. Para manipular a energia do vácuo, provavelmente precisaríamos ser uma civilização Kardashev tipo 5. Mas olhando para a humanidade atual, eu diria que ainda faltam alguns anos para chegarmos lá.